A Ordem dos Assassinos. Esta sociedade secreta foi criada por Hassan Sabbah em 1090, no atual Irã, e ela fazia uma mistura entre o islamismo, esoterismo e filosofia grega. A Ordem dos Assassinos possuía ideais extremistas, e seus adeptos eram conhecidos como Rachachins. Com o passar do tempo, os membros desta sociedade secreta atacaram alvos específicos, nas regiões controladas pelos muçulmanos e cristãos, com o intuito de enfraquecê-las e deixá-las vulneráveis. Os membros da Ordem dos Assassinos eram treinados de forma física e mental, e eles passaram a ser muito temidos. Alguns chegaram a intitulá-los de lobos em pele de cordeiro, já que eles se infiltravam de forma perspicaz onde queriam, e depois assassinavam seus alvos, sem o temor de serem presos, ou mortos por isso. Muitos os consideram os primeiros terroristas da história, já que várias de suas ações eram realizadas em plena luz do dia, com o intuito de trazer pânico e medo. Os assassinos gostavam de usar punhais e lâminas escondidas em suas mangas, para efetuar os crimes de forma mais ágil e eficaz, como também venenos e flechas. Os castelos de Alamut e Lambizar tornaram-se as fortalezas da Ordem, que espalhou terror e medo em muitos lugares. Eles assassinaram incontáveis pessoas, e dentre elas estavam 3 califas, um governante de Jerusalém, e vários líderes muçulmanos e cristãos. Os membros da Ordem dos Assassinos eram tão fiéis à sua causa, que quando Hassan, o grão-mestre, ordenava que algum de seus súditos se matasse, ele assim o fazia sem ao menos titubear. Isso trouxe grande pavor a governantes cristãos e islâmicos, pois homens tão fiéis a uma causa transformavam-se em algo extremamente perigoso. Hassan chegou a matar seus próprios filhos, por conta de sua linha doutrinária. Na Ordem dos Assassinos, havia 9 graus, onde no primeiro o iniciante era obrigado a fazer um juramento de fidelidade, e admoestado a seguir sua doutrina. No segundo grau o candidato era instruído a confiar nos imãs, como sendo os únicos sucessores legítimos de Maomé. No terceiro, era ensinado ao indivíduo tudo o que estava relacionado ao número 7, considerado um algarismo místico e sagrado. No quarto grau, havia ensinamentos sobre os legisladores enviados por Alá. No quinto, que cada profeta tinha estabelecido 12 apóstolos, para espalharem tal doutrina. No sexto havia instruções a respeito da ordem, e algumas delas estavam relacionadas à filosofia. No sétimo grau, o conhecimento do indivíduo era aperfeiçoado através das obras dos sábios islâmicos. No oitavo era transmitido ao adepto as recompensas que o esperavam na outra vida, caso ele se mantivesse fiel. E no último grau, o indivíduo tornava-se um homem frio, pois ele havia sido instruído a fazer tudo o que lhe fosse designado, mesmo sendo algo perverso, e que o paraíso o aguardava na outra vida. A Ordem dos Assassinos ganhou milhares de adeptos, e ela se tornou um forte inimigo dos cruzados. Tal sociedade secreta permaneceu ativa por mais de 160 anos, até ser derrubada pelos mongóis, no século XIII, os quais eram temíveis guerreiros. É interessante analisar que o grão-mestre da Ordem dos Assassinos recebia o título de Velho da Montanha, e então ele designava os indivíduos de níveis inferiores a realizarem missões e desafios, muitas vezes, que lhes custavam a própria vida, com a promessa de que eles alcançariam o paraíso. Essa crença permanece viva até os dias atuais, entre os terroristas islâmicos, onde eles sequestram, torturam, matam e cometem atos suicidas, com o intuito de exaltarem o Islã e alcançarem o paraíso através de sua completa devoção. São pensamentos loucos, mas que infelizmente são ensinados e propagados pelas organizações terroristas. Os extremistas buscam empreender uma guerra santa, já que muitos versículos do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, falam a respeito dela. Serão mártires do Islã, aqueles que morrerem, sob as suas bandeiras, eles obterão infinitos bens. A munificência de Deus é sem limites. A recompensa daqueles que morrerem combatendo pela fé será eterna. Deus será o seu guia,
e os introduzirá num jardim de delícias. Ó crentes, combatei pela causa de Deus, Ele vos ajudará, e não permitirá que fujais. Os verdadeiros fiéis são aqueles que, isentos de dúvida, creem em Deus, e no seu apóstolo, e sacrificam em sua defesa, existência e riquezas. Abu Bakr, o primeiro califa e sucessor de Maomé, em natureza política e militar, disse as seguintes palavras a respeito dessa guerra santa. Os crentes que abandonarem sua família, para se alistar, sob os estandartes de Deus, sacrificando seus bens e vida, terão honroso lugar, no reino dos céus, eles gozarão da bem-aventurança. Combatei aquele que não acredita em Deus, e no último dia, aquele que não veda, a si próprio, aquilo que Deus, e o profeta, hão proibido, aquele que, entre os judeus e os cristãos, não professa a religião verdadeira. Combatei-os até que paguem por suas mãos, o tributo a que se hajam submetido. Ó profeta! Combate os incrédulos, e os ímpios, trata-os com vigor, o inferno será a sua morada, horrível morada. Porém o profeta e os crentes, que sacrificaram seus bens, e derramaram seu sangue, pela defesa do Islã, serão cumulados dos favores do céu, e gozarão da felicidade.